Vamos ver agora algumas propriedades das raízes. Então vamos tomar dois números a e b reais positivos, dois números n e p naturais diferentes de zero e um m inteiro. Primeira propriedade. A raiz enésima do número a elevado ao número m é o mesmo que o número a elevado ao número m dividido por n. Então, a regra prática. Se você tem a raiz enésima de um número a elevado a m, você pega o seu radicando a e quem está na sombra, ou seja, dentro da raiz, vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, o número que está junto com o radicando se torna o seu numerador e o número que está no índice se torna o seu denominador no expoente, onde a base é o a. Segunda regra, raiz enésima de a elevado a m, eu posso multiplicar um número p aqui no índice e no expoente do radicando. Então, eu tomei aqui a raiz de número a e multipliquei o n por um número p, onde o p é um número natural diferente de zero. Então, eu multipliquei por p aqui, e aí eu posso multiplicar por p aqui também. Terceira, raiz enésima do número a vezes o número b. Eu posso pegar esse produto aqui e dividir em duas raízes. Duas raízes com o mesmo índice, o índice n. Então, a raiz enésima do produto é o produto das duas raízes enésimas. E é claro, em todos eles você pode retornar. Então, você tem um produto de raízes, você pode transformar numa raiz só. Se você tem uma raiz e consegue escrever o índice e o expoente dessa forma, você retorna para uma raiz mais simples. Se você tem uma potência cuja base é um número real positivo e o teu expoente é uma fração, você retorna para uma raiz. 4. Raiz enésima dessa fração, a dividido por b. Você pode você pode fazer uma equivalência com uma divisão entre duas raízes enésimas. Então, veja, eu tomei as raízes separadamente. A raiz enésima dessa divisão é a divisão de duas raízes enésimas. Veja que o índice é sempre n. E é claro, se eu tiver essa divisão, eu posso retornar aqui para uma raiz só, por isso é uma igualdade. Aqui, a raiz enésima de a, onde toda a raiz está elevada ao número m, a gente até pode colocar um parêntese aqui. Então, toda essa raiz está elevada ao número m. Você pode simplesmente descer o expoente aqui para dentro da raiz. Então, isso é o mesmo que raiz enésima de a elevada a m dentro do radical, que é esse símbolo aqui. E é claro, daqui você pode voltar para cá, caso seja necessário. Agora, a última propriedade. Se você tiver uma raiz, então uma raiz enésima de a, e essa raiz está dentro de outra raiz, com índice p, você pode transformar essas duas raízes numa só, onde você vai ter o teu radicando a, e nessa nova raiz você vai ter o produto desses índices. E a volta também é válida. Se você tem uma raiz com um radicando a e você consegue escrever um índice em forma de produto, então você pode transformar isso em duas raízes diferentes. Então, por exemplo, para a propriedade número 1, veja qual a utilidade dela. Nós temos raiz quadrada de 4. Eu posso reescrever esse 4 em forma de potência. Então, fica raiz quadrada. Eu sei que 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, aplicando aqui a primeira propriedade, eu mantenho o meu radicando, o número 2. E quem está na sombra vai para o sol.
Então, esse 2 que está dentro do radical, ele se torna numerador. Quem está no sol vai para a sombra, ou seja, quem está no índice se torna o seu denominador. Então, nós teremos 2 elevado a 2 dividido por 2 é 1. E 2 elevado a 1 é o próprio 2. Por isso que raiz quadrada de 4 é 2 positivo, ou módulo de 2, né, pela definição. Aqui é a segunda propriedade. Nós temos raiz de índice 6, ou de ordem 6, do número 8. Vamos reescrever esse número 8. Eu sei que o número 8 é 2 elevado ao cubo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os índices, ou melhor, eu posso transformar também esse 6 num produto. E aí eu teria isso daqui. Quer dizer, o 6 eu sei que é 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3. De 2 elevado a 3. Obviamente, quando não tem nada aqui, é 3 vezes 1. Então, veja, nós temos essa situação aqui. Então, eu posso voltar para cá. Eu posso sumir com o meu número P, o número que se repete. O número que se repete aqui é justamente o número 3. Ó. Então, eu posso cancelar ele para simplificar a minha raiz. E aí, eu vou ficar com raiz quadrada do número 2 elevado a 1, que é justamente raiz quadrada de 2. Então, essa propriedade é útil porque eu posso reescrever o expoente, o índice, de forma a obter uma raiz mais simples. Aqui, para a propriedade 3, eu tenho raiz quadrada de 12. Aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho que raiz quadrada de 12 é o mesmo que raiz quadrada de... Eu posso escrever o 12 como 3 vezes 4, porque 3 vezes 4 é 12. E nós temos isso daqui. Eu posso aplicar essa propriedade. Então, a raiz desse produto é o produto das duas raízes. Então, raiz de 3 e raiz de 4. Raiz de 3 vai dar um número irracional, eu posso deixar ele na raiz. E raiz de 4 eu sei que é módulo de 2, ou seja, 2 positivo. Então, eu tenho raiz de 3 vezes 2, e isso me dá 2 raiz de 3. Consegui simplificar o raiz de 2, obtendo um número fora da raiz e outro dentro da raiz. Aqui, para a propriedade 4, eu tenho raiz cúbica de 8 dividido por 27. Vejam que o 8 e o 27 eles não têm nada em comum, mas eu posso aplicar a propriedade. A raiz dessa divisão é uma divisão entre duas raízes, obviamente raiz cúbica, né? Onde a raiz de cima vai ter um 8 e a raiz de baixo um 27. Aí nós sabemos que a raiz cúbica de 8 tem que ser 2, porque 2 ao cubo é 8, então nós temos 2 aqui. E a raiz cúbica de 27 a gente sabe que é 3, porque 3 ao cubo dá 27. Então a gente conseguiu resolver essa raiz através da propriedade. Sem ela, na verdade, nem teria como, né? A não ser por algum chute de quais seriam os valores. Bom, aqui, para a propriedade 5, eu tenho uma raiz quadrada de 2, que não tem resultado exato, vai dar um número irracional, e tudo isso está elevado ao quadrado. Então, eu consigo agora resolver essa raiz utilizando a propriedade, porque eu sei que isso é raiz quadrada de 2, e o meu 2, por essa propriedade 5, ele abaixa aqui para dentro da raiz, do radical. Então, eu tenho agora raiz quadrada de 2 elevado a 2, que eu sei que 2 elevado a 2 é 4, então raiz de 4 eu tenho 2. E para a última propriedade, nós temos aqui a raiz quadrada de 16 e ela está dentro de uma raiz quadrada.
Então, nós podemos utilizar essa propriedade aqui, ó, transformar isso numa raiz só. Então, isso vai dar apenas uma raiz de 16. E o que eu faço com os dois índices? Eu multiplico eles. Então, aqui é o índice 2 e aqui também. Então, eu faço 2 vezes 2. Então, isso vai me dar a raiz de 16, com o índice 2 vezes 2 é 4. Aí, nós temos que 16, se a gente fatorar em fatores primos, é o mesmo que 2 elevado a 4. E aí, aplicando a primeira propriedade, eu vou ter o 2 elevado ao expoente 4, que vai ser o numerador, e o índice 4, que se torna o denominador. Então, isso dá 2 elevado a 1, que dá 2. Então, as propriedades elas servem para nos ajudar a simplificar expressões que não teriam um método de resolução ou que são muito complexas, de forma que se tornem expressões mais simples.